é uma indústria química, produz um produto. Esse é um produto que tem um alto poder oxidativo, ele tem uma capacidade de oxidação muito alta, então a gente consegue fazer, através de oxirredução, um tratamento de água, né? A gente está conseguindo substituir alguns processos para tratamento de água e também para tratamento de alguns tipos de efluentes, principalmente efluente sanitário, numa solução muito mais simples e prática, né? A gente consegue dar atendimento à norma com uma aplicação, uma dosagem pequena e com uma eficiência e uma segurança muito grande. A gente está concentrando mais nessa atividade de descontaminação, despoluição de mananciais. A gente já tem algumas autorizações aí de órgãos ambientais importantes que já estão nos contratando, inclusive, para fazer remediação, né? Para remediar lagoa, remediar rio, canal, todo tipo de remediação que se faz necessário justamente um enriquecimento de oxigênio dissolvido, né? Não oxigênio injetado, sim oxigênio dissolvido mesmo. Então, a gente consegue restabelecer o oxigênio dissolvido dessa água que está completamente morta, né? Completamente sem nada de oxigênio dissolvido. Praticamente em todos os casos que a gente está pegando agora são águas sem oxigênio dissolvido, com índice de DBO alto, com índice de DQO alto, e a gente consegue reverter essa situação, ou seja, aumentar o oxigênio dissolvido e diminuir o DBO, no caso, né? Entre outras funções também que o produto consegue fazer. A gente também tem feito algumas iniciativas no setor de tratamento de chorume, né? Nesse efluente que é bem agressivo, assim, tem índices de contaminantes aí bem altos, e a gente consegue um resultado bastante interessante. A gente também está começando a despontar nessa área como um produto com uma eficácia bem interessante aí para essas condições, né, mais agressivas, assim, que se faz necessário uma oxidação bem mais forte. E é praticamente a mesma coisa que a gente faz com o rio também, né? Com o rio, com o manancial, com o lago, com o efluente, né? São contaminações bem agressivas, assim. Você pega rio, aqui em São Paulo a gente tem diversos, né? Todo lugar tem, todo o Brasil tem, isso não é exclusividade de nenhum estado. E a gente consegue reverter, a gente consegue fazer tratamento de água em comparação com o hipoclorito de sódio. A gente tem inúmeras vantagens, né? A gente não gera triolametanos, a gente não gera cloramidas, a gente não gera ácido halocético, a gente não pode trabalhar em qualquer faixa de pH. Tem uma porção de vantagens aí que tem em comparação com o hipoclorito, né? Numa eficiência aí bem mais considerável, né? Então, a gente é uma indústria, a gente produz o produto e a gente está buscando oportunidades, buscando parceiros para que a gente possa trabalhar em conjunto com alguns clientes. A gente não opera serviço, a gente não opera nenhuma planta assim, de solução, a gente simplesmente fornece produto para que as empresas parceiras possam desenvolver algumas soluções de interesse em alguns setores, né? O produto tem uma versatilidade muito grande, né? Assim como o cloro tem, só que a gente tem um pouco mais, né? O produto ele pode ser utilizado tratamento de manancial, como a gente pode falar, tratamento de efluentes, tratamento de água para potabilização, ele pode ser aplicado diretamente em alimentos, né? Por exemplo, ele pode ser aplicado numa indústria alimentícia para limpeza de CIP, por exemplo, para limpeza de dutos, né? De equipamentos. Então, a gente consegue fazer uma limpeza com uma eficiência muito mais interessante. Normalmente o pessoal usa soda cáustica, né? E a soda cáustica, o problema depois é o residual que ela deixa, né? Muito complicado, o pessoal tentando fazer osmose reversa e o índice de cloretos, né? De tudo isso que a soda cáustica deixa, acaba inviabilizando esse tratamento pela osmose. Então, se a gente aplica o nosso produto, ao invés de aplicar uma soda cáustica, por exemplo, na limpeza, você tem inúmeras vantagens, né? Primeiro, a quantidade de enxágues, né? A necessidade de enxágue é muito grande com a soda cáustica. Você não pode ter nenhum tipo de residual em contato com o alimento.
no nosso caso, é reduzir em 5 vezes a necessidade de enxágue. Então, você tem uma economia muito grande na água de enxágue. Isso gera uma economia bem interessante também. Então, a gente tem aplicado assim em muitas frentes, né? Em processos alimentícios, de fato, por exemplo, indústria de pescados, né? A gente tem passado aí diretamente numa salmoura, como se fosse uma salmoura. A gente retira toda aquela salmoura, que hoje em dia não é mais salmoura, né? Era salmoura antigamente. Hoje em dia é uma apanhada ali de produto químico, né? Que infelizmente interfere na qualidade do produto final e não tem trazido grandes assim resultados. Assim, ainda se vê muita incidência de algumas bactérias aí que já não teria mais necessidade de ter, né? Por exemplo, salmonela. Então, a gente tem essa condição de ser uma fábrica, de poder fornecer. Por exemplo, a gente estava falando aqui da parte de alimentos, né? Me chama muita atenção. Por exemplo, a gente tem um cliente hoje que ele é uma granja produtor de ovos, né? Então, a gente coloca desde a água de bebida das galinhas, né? Dos animais, na parte ali que faz uma aspersão de uma nebulização, né? Dentro da granja para poder climatizar e para poder amenizar o calor. E também na limpeza dos próprios ovos, né? Interessante assim que a desinfecção da bactéria ela é tão eficiente na casca do ovo que o ovo passa a durar de 15 dias só, que é o prazo médio que se dura uma bandeja de ovos, por exemplo, fechada, né? Ele passa a durar de 15 dias, ele passa a durar 45 dias, né? Então, isso comprova a eficácia que o produto tem como produto biocida, entendeu? É um dos melhores biocidas aí existentes hoje no mercado. Então, a gente consegue ter essa característica e, entre outras, aí que a gente vem também aplicando e conhecendo aí ao longo do tempo. Então, a gente consegue alguns trabalhos bastante interessantes em vários setores. E o produto tem se destacado bastante nessa questão de tratamento, principalmente essa questão de tratamento de efluentes, né? Nos interessa bastante esse assunto, a gente vê nessa questão da água de reuso agora, uma vertente muito promissora, né? Tem muito interesse ainda do mercado ainda, né? Tem muito interesse ainda por surgir, né? Tem bastante empresa aí interessada, tem muito mercado ainda a se projetar para essa questão de água de reuso. Então, acredito que essa seria uma vertente bastante interessante, uma potencial parceria entre as empresas, né? Posso fazer uma pergunta para você? Claro. Desculpa a interrupção, é que me veio lá na cabeça, é melhor perguntar antes que eu perca o foco. O tempo de residência hidráulica do produto de vocês, dentro, por exemplo, de um ETE para restauração de uma água, né, e recuperação de DBO, DQO, qual que é o tempo que você acredita que você restaure? Porque dentro da indústria você tem já estações de tratamento de águas limitadas, né? Em termos de tamanho, não é como um rio que você tem cursos, né? O rio você já tem um curso, você tem nascente, né? Se for um classe 1, né? Já é até uma nascente, classe 2, classe 3. Mas dentro das indústrias, a minha preocupação e o meu grande problema, que talvez vocês pudessem nos ajudar, seria o tempo de residência hidráulica. Eu preciso fazer a restauração da água num tempo, mas eu não tenho estações grandes o suficiente e às vezes eu preciso, com os nossos processos de aeradores, as mantas com oxigênio, eu preciso de 70 horas, 90 horas, né? O que o seu produto pode fazer dentro dessa nossa necessidade? Ele consegue antecipar, ele consegue... porque o meu problema é oxigênio, né? Eu tenho as bactérias... Esse é um problema que era o seu problema. Você não tem mais esse problema. Bom, Esse problema de espaço, por exemplo, problema de espaço. Uma das principais vantagens que a gente tem é espaço, né? O nosso sistema, ele é basicamente instantâneo. Então, a gente já tem
um enriquecimento de oxigênio, em menos de 6 minutos você tem o enriquecimento de oxigênio total. Tá? Perfeito. Em questões de segundos, você já tem quase mais de 90% do restabelecimento, e nos minutos finais você tem a estabilização desse oxigênio dissolvido. É oxigênio dissolvido, tá? Não é oxigênio induzido. Induzido é o que a gente consegue ter. O induzido é com bolha, com nanobolha, usa as bolhas. com E os aeradores, aeração, insufladores. Isso daí é oxigênio induzido, que ele não persiste, ele sai, ele se desassocia, né? Ele persiste por um certo tempo, ele consegue, naquele tempo que ele está lá em contato, ele consegue atuar, porém ele não fica permanente. O oxigênio dissolvido não, é oxigênio que já está incorporado na água, já está associado na água. Então, são oxigênios diferentes. Então, a gente consegue implementar e restabelecer o oxigênio dissolvido, que é o mais difícil, né? Isso, automaticamente, você já está tratando a água. Nesse mesmo tempo que você conseguiu enriquecer com oxigênio, você já reduziu o DBO já de cara, porque microbiologia toda, colimetria vai para o zero muito rapidamente. Né? Toda a colimetria que você for fazer vai estar dando zero. Microbiologia, a gente cria ausência muito rápido. Né? Não é que a gente corrige ou deixa dentro dos padrões, a gente trabalha com zero. Tá? A norma até permite 1.000 coliformes totais, por exemplo, por 100 ml de água. A gente trabalha com zero, né? A gente não quer ter nada. Inclusive, para algumas empresas envasadoras de água mineral, eles têm muito problema, né, com essa questão da norma, porque eventualmente tem alguma contaminação, né, na água do poço artesiano. E eles têm utilizado muito ultravioleta, outras situações de tentativas de correção, mas sem muito sucesso. Tem muito E. coli, né, meu irmão? A gente tem tido problemas com os poços em função disso, né? E das águas que a gente tem visto em processo, de cada 10, 8 tem E. coli. E isso está trazendo isso fica zero. Os poços, infelizmente, eles não são profundos, né? E as contaminações estão cada vez maiores nos mananciais, né? Então, no subsolo. Sim. Então, você não consegue mais a ausência de E. coli, e isso está trazendo um problema grave. Eu tenho resolvido com cloro, né? Tem uma bomba dosadora de cloro, os cálculos, só que... depois você tem que desclorar, né? Depois você tem que passar no carvão ativado. Dependendo dos processos, eu passo no carvão ativado. Dependendo dos processos, eu autocloro ela, faço uma cloração em massa e depois passo em zeólito, principalmente em águas que têm alumínio, que têm metais, né? Então, eu tenho um período de residência no cloro. Manganês, por exemplo, eu preciso clorar por 4 horas, então eu sou obrigado a comprar uma grande caixa. Imagina quando você fala de 40 metros cúbicos hora. Aí uma caixa para 4 horas, você multiplica essas 40 metros cúbicos por 4. E se eu não fizer isso, depois, na hora que eu passar no zeólito, eu não consigo reter os metais, porque eles não se oxidaram ainda, né? Então, manganês, a gente consegue, manganês, ferro, né, que tem muita incidência. Né? Manganês, ferro e alumínio. Eles têm dado muito em determinadas regiões do aquífero Guarani. Só que o problema não é o aquífero que eles pegam o Guarani. As pessoas falam na região do aquífero, mas para pegar o aquífero, por exemplo, na região de Botucatu, se você não penetrar 400 metros de profundidade, você não acha ele. Aí as pessoas estão pegando, na realidade, frações, né? Os caipira mesmo, né? Água 100 metros, 80, 90, grandes empresas com poços não mais profundos do que 100 metros. E aí a água, na realidade, tem as contaminações. Muito comprometida. Para essas questões, a gente consegue oxidar muito rápido. A gente é 5 vezes mais oxidante do que o cloro, do que o hipoclorito de sódio. Então, a gente tem uma oxidação aí com uma eficiência, um SRP, né, potencial de redução por oxidação, 5 vezes maior. Perfeito. Então, a gente consegue oxidar muito rápido. Né? Manganês, para a gente, é muito tranquilo. Ferro é muito tranquilo. Ele fica retido muito, muito facilmente, né? Depois, no processo de abrandagem ou de outra metodologia que se faz. Mas a gente consegue atender muito bem essas demandas, né?
Então, a gente consegue, principalmente com oxigênio dissolvido, resolver bastante coisa, né? Vários problemas. Ao ponto de que a gente fez um processo agora que tem dado muito certo em pegar o esgoto sanitário, né, o esgoto in natura, fazer um peneiramento simples para retirada dos sólidos, né, para destino desses sólidos para aterro sanitário, e a água, para tratar desse efluente, a gente consegue, com uma pequena aplicação do produto, né, e uma filtragem simples, já proporcionar a água regulamentada dentro dos parâmetros de CONAMA para devolução para água de reuso, principalmente para vaso sanitário. A água fica totalmente sem cheiro, totalmente clarificada, totalmente com uma cor muito boa, né? Sem nenhuma contaminante de microbiologia, nada disso, simplesmente água. Né? Você água precisa fazer o físico-químico ou não? Precisa filtrar, né? Precisa filtrar. E o físico-químico flotar ela? Então, também, ele faz a flotação, faz sedimentação, faz toda a... Ele necessidade. o próprio produto? O próprio produto. O próprio produto ele consegue, porque o oxigênio é o melhor flotador que existe, né? Não tem flotador melhor que ele. Então, ele acaba conseguindo ter essa propriedade de separar e de deixar a água limpa, né? Com uma cor... parece mágica mesmo. A gente pega assim, todos os efluentes, a gente coloca ali, deixa um pouquinho no sol, porque ele também faz fotossíntese, né? Ele se beneficia com a fotossíntese. Então, você consegue ter ali um resultado muito rápido, né? Prático, principalmente para quem não tem espaço. Perfeito. Como o senhor bem colocou, essa questão de espaço é o que está limitando muitas empresas, né? Bastante... E o hipoclorito ele é fotossensível, né? Ao contrário do teu. Ele vai, você começa ele com 12 ppm, ele daqui a pouco 12 miligramas, ele está com 10, com 9, com 8, né? Exatamente. A luz, ele não tem oxigênio, ele não consegue entregar esse oxigênio dissolvido. Não consegue entregar. Na verdade, ele consome oxigênio. Mas olha, foi realmente uma explanação assim bacana.